Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra, lá dos canais do Instagram e YouTube, @geriatriacom_miola. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a Rafaela Bareta, psicóloga, ecoterapeuta e proprietária da Ecopácio, né? Onde ela faz as ecoterapias, né? E seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Show de bola. Então a gente trouxe a Rafaela hoje aqui para falar, vamos chamar ela de Rafa, né? Nossa amiga aqui, então agora já vou falar de Rafa. E para falar sobre ecoterapia, né? Que, né, é uma pet terapia, nossa, para os vozinhos, né? Eu me preparei para falar isso aí, que eu ia dizer que é a pet terapia, só que com cavalos. Muito bom, né? Não sei se é isso, pessoal, tô brincando, a gente veio aqui justamente para aprender com a Rafa o que é ecoterapia e quem sabe, né, depois a gente vai fazer ela de pet terapia, não é isso? É isso aí. E quem sabe, né, a gente vai aprender aí, né, os benefícios da ecoterapia para tantas diferentes idades aí, né? Vou colocar o Vinícius a fazer ecoterapia, ele que adora andar a cavalo. Brincadeira, não tenho medo de cavalo. Não, nunca aprendi direito, né? Mas deveria aprender. Talvez eu tenha que ir lá para aprender a andar direito. Mas tá bom, Rafa. Então eu acho que assim, começa fazendo uma introdução um pouco sobre o que é isso, né? E vai falando aí o que você acha que é legal e aí a gente vai. Ótimo. Então, a ecoterapia, ela é uma terapia que tem o cavalo como facilitador do desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dos praticantes. Ela é uma terapia que utiliza o movimento do cavalo para que as pessoas tenham esse benefício, né? Além do movimento do cavalo, também a parte emocional. Pelo cavalo ser um animal de grande porte e ele se deixar ser montado, se deixar fazer carinho, né? Então, o histórico do cavalo é muito antigo nessa área. Aristóteles já falava que o movimento do cavalo trazia benefícios psicológicos para as pessoas. Então, a parte emocional do cavalo e a parte física. A parte física é muito interessante, que o cavalo ele tem um caminhar. O cavalo ele tem 3 tipos de andaduras, né? O passo, o trote e o galope. O que a gente utiliza na ecoterapia é o passo. Às vezes a gente dá umas trotadinhas com as crianças que conseguem, né? Mas o principal da eco é o passo. E o passo ele é 95% semelhante ao caminhar humano. Então, ele proporciona à pessoa que está em cima um movimento tridimensional, que é para frente e para trás, para um lado e para o outro, e para cima e para baixo. E esse movimento, ele é capaz de estimular o sistema nervoso central a produzir novas sinapses, né, para a produção de novas células nervosas. Então, isso foi um estudo feito há um tempo atrás já, que gerou uma visão um pouco melhor da ecoterapia, porque além dessa parte que todo mundo vê, que a criança, o adolescente, adulto fica melhor no cavalo, tem essa parte científica também para explicar um pouquinho dos benefícios, né? Muito interessante, né? Então explica melhor para nós como é que funciona essa questão da melhora das sinapses e da neuroplasticidade cerebral. Então, mesmo com as deficiências, né, com a dificuldade cognitiva, há esse ganho de novas células neuronais com a frequência da prática, né? Por ser uma terapia, tem que ser semanal, então com a frequência da prática, e também depende do praticante para ter uma evolução, né? O tempo de evolução varia conforme a dificuldade que o praticante já apresenta. Legal, tá. Hoje, assim, como é que é antes da experiência de vocês, assim, como é que é a literatura, assim, quais são os pacientes que eles mais indicam, o que tem sobre isso? Então, a literatura mudou bastante, porque antes o que era mais indicado era a questão de paralisia cerebral e síndrome de Down, e hoje a maior demanda da ecoterapia em qualquer estado do Brasil é o autismo. Então, a eco começou como uma terapia mais física, né? E agora ela é muito física e emocional também, porque os praticantes autistas no cavalo, eles conseguem regular um pouquinho mais as emoções, a questão da sensibilidade, né? Então, agora, no momento, a maior indicação de eco é para autistas. Muito legal. Realmente
faz sentido para mim, né? Eu tenho medo do cavalo, então eu vou ganhar confiança, né? Vou começar a andar, porque eu não ando, tenho medo. Né? Então, realmente faz sentido. E uma coisa interessante é que a maioria das crianças que vão não tem medo, mas os pais têm. Ah, Então, é os verdade. adultos apresentam mais medo do que as crianças de andar de cavalo. Às vezes... Mas é porque essa criança é mais destemido, né? Não É. tem medo da morte, né? Então eles estão ali. Isso. Não que tem esse é que perigo, o né? Vinícius acha que quando ele sobe no cavalo, quando a gente anda a cavalo, né? Não, eu ele poderia num andar de cavalo se eu fosse só no passo, mas daí ela quer ir no trote e no galope, daí eu tenho medo. Não. Tem que ir aos poucos. E aí ele anda numa égua que é só das crianças. O nome da égua é Estrelinha. É a égua que ele anda. E aí o Vinícius vai andando na égua e se eu der uma aceleradinha, ele já começa, para que ela vai querer correr. Eu tenho medo, E, ó, mas tá bom. na eco, às vezes a gente tem que fazer um processo antes com os pais, para que os pais não passem medo para a criança ir mais tranquila na eco. Já aconteceram isso. alguns casos da gente montar os pais antes, para os pais entenderem como é que funciona, para a criança chegar um pouquinho mais tranquila para o atendimento. Isso faz sentido mesmo, né? Porque depois, se ele passar pra ela que ele tem medo que ela monte, vai dificultar ainda mais pra ele, né? Pô, é interessante, né? Eu até tava vendo, porque você falou do físico, do emocional E cognitivo. e do cognitivo, né? O cognitivo e o emocional me parece que faz muito sentido, assim, né? Acho que o paciente ganha, acho que até para os idosos seria legal, né? E o físico também, né? Porque a então, pessoa mas tem que estar ali se Aí equilibrando. era que eu queria chegar, assim, né? O físico também, né? Porque é questão de equilíbrio, tem que ter força a lombar ali, né? Sim, eles fizeram um estudo, não vou saber falar o ano agora que foi, mas eles fizeram um estudo com pequenas coisinhas no corpo da pessoa para sentir quantas contrações musculares. Uma eletroneuromiografia, assim. Isso, esse é novo. Uhum. 30 minutos de atendimento de ecoterapia gera 216 mil contrações musculares. Então, apesar de ser 30 minutos, ela gera muito estímulo no corpo da pessoa. Isso Por sim. isso que ela é 30 minutos, porque já foi feito testes e avaliações de ter maior tempo ou 2 vezes na semana e acaba não gerando benefícios, pode até gerar coisas Sim, negativas, machucar, assim, né? se Porque machucar, realmente... porque exige bastante. Então as Exige sessões são de um tempo determinado, 30 São de minutos 30 em geral. minutos as sessões. Isso em qualquer lugar é padronizado. Montada é 30 minutos, né? Eu já conheci uma ecoterapia de São Paulo que eles têm 1 hora de atendimento com o praticante, mas daí o praticante busca o próprio cavalo, né? Daí é uma estrutura um pouco diferente da nossa aqui na região, né? Mas daí busca o cavalo, encilha, dependendo da dificuldade do praticante, mas a montaria, o indicado é... É uma mas- experiência diferente, no caso. Mas isso faz sentido, porque montar exige muito de vários músculos, né? Tá, mas eu fico em dúvida, assim, como que faz com um paciente, então, com paralisia cerebral, que você falou? Alguém tem que ficar segurando ele? Sim, a gente, na verdade, nós seguramos todos, né? A gente sempre está do lado. Então, sempre anda o guia, guiando o cavalo, e as outras 2 profissionais do lado. Acabamos não falando, né, como é que funciona a eco. Então, a ecoterapia, ela precisa ter uma psicóloga, né, e físio, pela Associação Nacional de Ecoterapia. Na nossa equipe, nós temos 2 físios, 2 pedagogas e eu que sou psicóloga. E a gente sempre se reveza nos atendimentos, mas sempre estamos em 3. Então, sempre tem uma psico, uma pedagoga e uma físio nos atendimentos. E a gente sempre se reveza quem que vai guiar o cavalo e quem que vai mediar o atendimento com o praticante. Então, a gente sempre tem que estar do lado, a gente está apoiada assim na perna, se o praticante consegue ter o controle de tronco em cima do cavalo. Senão, a gente dá o apoio na lombar ou, né, no quadril para que ele fique numa posição correta. Porque a posição do quadril tem que estar certa no cavalo para que gere os estímulos corretos, porque senão às vezes só vai piorar o caso, né? Às vezes vai ter dor na lombar, dor no quadril, dor na perna, porque a abertura do cavalo também acaba exigindo um pouquinho mais da criança, né? Quando é menorzinho.
E tem alguma adaptação específica, assim, tipo uma cela específica, dependendo da comorbidade do paciente, ou é uma coisa padronizada? Nós temos 2 que a gente usa, que é a de volteio, que é uma manta com uma alça somente para a criança segurar, que a gente usa no início, quando a praticante está começando. E depois tem a cela inglesa, que é a de reabilitação, que foi comprado de reabilitação mesmo para ser trabalhado para a prática, que ela tem algumas adequações da cela inglesa para que o praticante consiga ficar numa posição correta. Que ela, daí, nessa cela inglesa, o praticante tem que ficar com os pés nos estribos. E ela, por ela ficar um pouquinho mais longe do dorso do cavalo, ela gera mais instabilidade. Então, por isso também que a gente coloca o praticante depois de um tempo já de terapia, ou se ele já tem um controle de tronco melhor, aí a gente coloca nela porque ela gera mais instabilidade, então vai gerar mais movimentos e exigir maior equilíbrio dele. Legal, mas nesse caso, ele se mexer mais é bom. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aham. Essa instabilidade vai fazer com que ele se exija mais do corpo Exija dele. mais, claro. Por isso que a gente só coloca depois que ele já tá um pouquinho mais forte, né? Ah, claro, Um tônus muscular um pouquinho mais Legal. adequado para cela inglesa. Muito legal. Mas- Realmente, pra parte muscular, isso deve ser muito interessante, né? Eu fico pensando, contrai praticamente Porque tudo montar no dependendo cavalo, se né? você anda a cavalo e tu nunca anda e sai andar ali 1 hora, 2 horas, você fica com dor muscular. Fica, você é doido? Sim. Nossa, aí ele Imagina me leva pra esses quantas- rolês, eu falo, não tem Ih. sentido nenhum isso aí. E na nossa região aqui é usado o basto, né? O basto e Tipo, o pelego. Uhum. E daí você não fica na posição que é a mais adequada para Eu não sei o Pra que é prática. basto. O basto é a gaúcha, que é, você coloca o bacheiro, o basto, que é a sela, e o pelego por cima. Tá, cela. sim. Uhum. Né? A gente fica mais sentado, tipo sofá, né? Nesse. Na ecoterapia, a criança precisa ficar no movimento da equitação, que se chama, né? Uhum. Que é os ombros, o quadril e o calcanhar alinhados. Isso que vai gerar o estímulo correto pro Eu brinco com a Helena que andar de cavalo é perigoso, que nem andar de moto. Ficam falando mal das motos, de querem ficar troteando de cavalo. Diferente de dar passo na ecoterapia, que é devagarinho e controlado, né? Se me levassem dar passo, ia ser outros 500. E Com daí, 3 Aí eles profissionais segurando. Exato, daí eles querem me levar a andar de cavalo e sair galopando. galopando. É, não dá, isso dá muito medo. E na eco também a gente controla a velocidade do cavalo. Mesmo sendo em passo, tem crianças que a gente anda num passo um pouquinho mais lento e tem crianças que a gente anda num passo mais acelerado. Além da questão dos estímulos da criança conseguir controlar o corpo em cima do cavalo, tem uma coisa muito legal que é a energia do cavalo com a energia da criança. Né? Eu vou falar mais criança porque a nossa demanda maior agora é criança, né? Então, vou usar mais esse nome. Mas o paciente, né? Praticante que a gente diz, porque Uhum. como é uma prática de ecoterapia, a gente utiliza praticante. O termo praticante. Existe algum cavalo específico para isso? Não existe, mas tem algumas coisinhas que tem que cuidar quando vai comprar o cavalo, né? Pelo passo do cavalo ser o mais importante para os estímulos, tem que ser um cavalo que tenha um passo mais corretinho, mais certinho, amplitude mais adequada, né? Não pode ser um cavalo que manca, por exemplo, senão não vai ajudar em nada, né? A altura do cavalo, como a gente tem que trabalhar com o braço erguido para segurar a criança, é bom que não seja cavalos muito grandes, né? Sim, senão fica difícil de apoiar, né? A questão da doma, que o cavalo tenha sido domado de uma forma mais dócil, porque a gente está trabalhando com pessoas com deficiência, né? Com necessidades especiais, então a gente tem que ter um pouquinho de Pode ser cuidado, muito brabo, né? um pouquinho de cuidado maior, né? Uhum. Legal. Mas aí, assim, hoje vocês não têm tanta experiência com idosos, né? Ou mais é com crianças mesmo. Mas é com E criança. tem, assim, literatura? Tu conhece alguma coisa de literatura com idosos? Como é que... Tem, eles indicam bastante, mas tem a questão das contraindicações também, né? Então, Aham. a questão do idoso tem que cuidar bastante da saúde física para que o idoso vá ter esse estímulo tão grande que o cavalo vai gerar, sim, né? sim. Então, é bem indicado pelo que a gente falou antes, da questão do reforço muscular, o equilíbrio, né, que acaba perdendo bastante equilíbrio no decorrer
da idade, Sim. então o cavalo ajuda bastante. A gente teve 3 idosos já que frequentaram a eco. E foram demandas diferentes, assim, né, desses 3 idosos. E um deles foi um idoso que ele andava muito de cavalo quando ele era novo e teve que parar, porque virou idoso. E não deixavam mais ele andar de cavalo no sítio, né? Então ele ia lá para ter o momento de lazer dele. A gente fazia poucas atividades, mas só dele estar montado no cavalo, com o nosso apoio ali, guiando o cavalo, para ele já ajudava muito, ele já ficava feliz, Isso era né? pet terapia, né? É. Fazia Eu falei, velho, que ia ter a pet terapia. Era o lado emocional ali, né, dele. Isso aí. Tá, Interessante. e os outros? O quê? Os outros 2? Os outros 2 era degenerativa e um é um que eu não vou lembrar, que ele ficou paraplégico. E daí, nesse caso, a situação era um pouquinho mais difícil de controlar em cima do cavalo. Mas as contraindicações, assim, seriam mais, tipo, ortopédicas, talvez, por Sim. dor, por Sim. limitação da própria Isso. montada. É Não pra- conseguir montar... Isso. Para síndrome de Down, por exemplo, precisa ter estabilidade atlantoaxial. Se a criança... Que a ecoterapia Que é indicada... isso? A ecoterapia é indicada a partir de 2 anos. Então, a criança com síndrome de Down, de 20% a 30% das crianças com síndrome de Down, elas têm instabilidade na atlantoaxial. Entre a C2 e C3, eu acho. Acho que é C1 e C2 ali, C1 e né? C2, pode ser, É, né? aham. Então, é Bem em cima, na né? cervical. Bem em cima da Então, se cervical. ela tem essa instabilidade, é perigoso o movimento do cavalo gerar... Vai muito trotando, né? combustível. Pode fazer alguma lesão nervosa ali. É. Uhum. Então, sempre antes da prática, a gente pede exames, né? Para qualquer pessoa. Se a pessoa não quer fazer, a gente pede para assinar um termo de responsabilidade, né? Por não estar fazendo os exames. É importante porque qualquer coisinha que tem, assim, a gente pode cuidar na eco, né? Então, das contraindicações que a gente estava falando, além da atlantoaxial, tem questão de luxação de quadril, que Uhum. é bem importante porque fica 30 minutos com a perna aberta, né? Então, ali pode gerar um desconforto maior para a pessoa e até prejudicar. A questão de escoliose. Então, é indicado quem tem escoliose para fazer ecoterapia, porque a gente consegue, com o movimento do cavalo, gerar um movimento contrário ao grau da escoliose, por exemplo. Mas, dependendo do grau de escoliose, se é muito grave, daí é contraindicação. Mas daí, por isso que tem a fisioterapeuta Por na isso que equipe, tem a para ela fisioterapeuta. poder fazer essas Ah, avaliações. Ela verdade, faz né? as A avaliações fisioterapeuta antes ajuda. da montaria. Então, por exemplo, né, vou relatar um caso que a gente tem na eco. Uma menina que ela tem espondilolistese, que é uma leve... Quase que uma luxação, né? É, Uma vértebra uma vértebra sai em cima um pouquinho da outra. aqui da lombar dela. Então, quando ela começou, a gente começou... Ela não é uma contraindicação, porque era muito leve isso que ela tinha. Mas quando ela começou, a gente começou com um coletinho que ela usava para que ela firmasse mais no cavalo. Como ela foi ganhando fortalecimento, a gente pôde tirar esse coletinho. Mas ela só anda com um cavalo específico, que ele tem uma passada um pouquinho mais firme, para que não gere tanto movimento para ela. Mas é uma menina autista que a gente não fazia ideia que poderia ter alguma alteraçãozinha no exame, né? Então, foi importante ter feito o exame para a gente ter esse cuidado e não prejudicar essa alteração que ela tem, né? Legal, né? Porque eu fico pensando que é um trabalho que, do ponto de vista muscular, deve fortalecer muito o core, né? Lombar, quadrado lombar, abdominal, né? Uhum. E esse é um local muscular que pro idoso é muito difícil de fortalecer, né? Eles têm pouca força de core, né? Uhum. Uma coisa que às vezes você vê que eu até falo com eles para eles tentarem trabalhar isso, às vezes na academia, em alguns lugares, mas é um lugar que eles têm pouca força, né? Nunca trabalharam na vida, né? E aí às vezes tem muita dor nas costas, né? Tem problemas articulares na coluna. E aí eu falo, cara, tem que fortalecer o core, né? Deixar a coluna mais firme. Quanto mais a coluna ficar estável, melhor. Mas não... É difícil, né? Pô, eles fazer abdominal e fazer fortalecimento de quadrado lombar é muito difícil, né? Então, é uma coisa que para pensar, né? Legal, e no idoso com demência, acho que seria tudo bom, né? Própria... contato com o animal, né? O fato de andar, essa questão
do emocional, acho que deve ser legal, né? Porque é quase que uma vitória. Se for para alguém que nunca andou de cavalo, o cara chegar lá, toca no cavalo, vê aquele brutamonte lá, sobe em cima e sai andando, né? É uma coisa que deve ser gratificante, né? Para criança, mas para qualquer paciente, né? É para qualquer paciente. E a gente trabalha bastante do chão, eles guiando também o cavalo no chão, como a gente com a corda, levar o cavalo passear, passar por obstáculos, escovação. É uma coisa muito bacana que eles melhoram muito a questão de contato. É, né? Pô, dá medo, né? Eu sempre fico pensando quando eu passo atrás de um cavalo, se ele ergue a perna e me dá um chute, eu saio longe, né? Eu Mas fico passar atrás de imaginando. cavalo é sempre perigoso. É sempre perigoso, né? Eu tento não passar, mas às vezes você precisa passar perto, né? E se ele dá um chute, você nunca sabe, né? Então, esse tipo de ganho de confiança deve ser interessante, né? Não, mas só de chegar perto ali do cavalo, né? Uma criança autista, por exemplo, tem alguns que têm aquele problema com o tato, né? Com sensações, assim, né? E aí eles lá tocando, imagina, num pelo de um animal e tal. Para crianças que têm essa questão de sensibilidade, a gente costuma montar eles em pelo no cavalo. Sem a manta de volteio, sem a sela. A gente coloca eles direto no cavalo. Então, às vezes, eles começam com os braços erguidos, né? Tipo, não quero saber. E aos poucos eles vão encostando, se seguram na crina, passam a mão no cavalo. Daí, às vezes, eles deitam, se jogam, lambem, mordem. Fazem de tudo, mas isso ajuda bastante na questão de sensibilização deles. Que legal, né? Morder eles pequenininhos, daí o cavalo não deve nem dar bola, né? Dependendo da força do mordido. Ficar os dentes fortes, né? Daí vai começar a doer. Tadinho do cavalo, sofre, né? Qual que é a faixa etária que vocês têm tido experiência hoje, mais ou menos? Hoje a gente tá com crianças de 4 a 8 e adolescentes de 12 a 16. Mais ou menos nessa faixa etária. Na média. Legal. E quem procura vocês, assim, é mais as famílias ou entidades, assim? A gente tem parceria com a PAI, a gente já fez parceria com a AMA também. Então, na PAI é um projeto que eles selecionam as crianças e mandam para a ECO, né? E, no momento, a gente está com mais procura particular, que é mais autistas mesmo, famílias de autistas. Legal, achei muito legal. Fala um pouco aí da experiência que você tem, como é que você tem observado a evolução deles, assim, como é que está sendo? Agora é uma pesquisa empírica, né? Observacional, você passando a tua experiência, mas é interessante, né? Então, uma das coisas que a gente vê, assim, com mais agilidade durante o processo da terapia é a aceitação deles do toque. Porque a gente, às vezes, quando eles começam, a gente tenta encostar eles, segurar nas costas, segurar a perna, pé no estribo. Às vezes é uma coisa que incomoda muito, principalmente os autistas, né? Então, isso é uma das coisas que a gente mais percebe, a evolução rápida e a questão deles ficarem mais tranquilos no cavalo. Eles, às vezes, chegam nervosos no atendimento e durante a montaria, a gente fazendo as atividades com o cavalo andando, eles vão reduzindo esse nervosismo, essa ansiedade. Muitos pais também relatam pra gente que eles falam assim, meu Deus, é impressionante ver como é que em casa ele estava nervoso e aqui no cavalo ele fica tranquilo. Que é uma coisa que a gente percebe também no decorrer dos atendimentos. E a postura. A postura é uma das coisas que até a gente falou outro dia que a gente deveria bater foto da criança quando ela chega e depois de um tempo de atendimento para a gente ter a imagem ali de como que melhorou essa postura, né? Tem que fazer, então, fazer um antes e depois não só no lá cavalo, mas fora dele também. Sim, fora dele também. Normalmente eles começam mais no cavalo e depois eles vão passando para o caminhar, né? O fortalecimento do tronco caminhando no chão, mas começa mais no cavalo. A criança chega assim, sim. monta já, consegue se adequar. Nossa, mas então eu vou levar o Vinícius pra fazer Agora achamos outro benefício pra mim, que é ter mais postura, velho. Viu? Ficar com postura. Pena que não tinha ecoterapia na época que eu era pequeno, né? Mas tu pode fazer, a Rafa já disse. A postura ia me ajudar também. Isso é uma boa pergunta. A gente está falando mais de crianças e a gente falou também de idosos ali, né? Claro que não é muito a procura, mas, né? Quem sabe a gente muda a mentalidade aqui das pessoas, né? Mas a eco deve ter benefícios para todas as idades, né? Como que é? Dá uma explanada nessa... A eco é para todas as idades.
tem a questão das contraindicações, que seria para qualquer idade as contraindicações, né? Porém, os benefícios, eu acho que vem muito do que a criança, o adolescente e o adulto chega com a demanda para nós, né? Então, por exemplo, uma criança, às vezes, o que ela mais traz de benefícios é a questão do contato com o cavalo, da sensibilidade, do tônus muscular. Já um adolescente, ele chega com a demanda de independência, de autoconfiança, autoestima, um pouquinho diferente da criança. E o idoso chega equilíbrio, reforço muscular, a questão que foi comentada antes da ansiedade, redução da ansiedade, né? Faz sentido mesmo isso aí. Então, conforme a demanda que traz para nós, a gente trabalha para gerar benefícios diferentes, né? É verdade, isso aí faz todo sentido mesmo, né? Cada um tem uma demanda diferente, né? Legal. Não, e eu imagino que, assim, cada profissional ali dentro também atua num sentido, né? Porque daí tu falou que tu como psicóloga, daí tem 2 pedagogas e 2 fisioterapeutas. Tá, o da fisioterapeuta me parece bem óbvio, né? A atuação dela, né? Na postura ali, né? Do jeito de segurar, do jeito de sentar, etc. Mas como que é a atuação do psicólogo e do pedagogo na atividade? Então, na Eco é muito legal porque a gente acaba trabalhando um pouquinho de cada área, né? Eu sou um pouquinho de pedagoga e acabo sendo um pouquinho de físio também. E as meninas também acabam sendo um pouquinho de psicólogos. Mas no meu caso, é a questão de recepção da criança sempre nos primeiros atendimentos, né? Para a criança se adequar ao atendimento, à rotina. Quando entra em crise, né, às vezes a gente intervém, fala alguma coisa para a mediadora, porque sempre tem uma mediadora que está no atendimento. Nem sempre sou eu. A gente sempre intercala. Mas às vezes quando acontece alguma coisa, vai e fala, tenta tal coisa, tenta trabalhar de tal forma, fala de tal jeito. E a pedagoga para as questões pedagógicas com a criança, as questões lúdicas. Então, às vezes, eu estou com uma dificuldade, eu não sei como mostrar para a criança que ela poderia fazer tal atividade de um jeito diferente. A pedagoga indica para nós como que a gente poderia fazer. E uma das coisas bem legais da Eco é, por ela ter esse reforço muscular, ajuda bastante no desenvolvimento da fala. Então, a pedagoga também, né, por ela trabalhar bastante com as crianças, ela conhece um pouquinho mais dessa questão de estímulo da fala, como que a gente pode trabalhar para ter essa melhora, né? E eu vejo também lá no Instagram que vocês fazem várias atividades, assim, nas datas comemorativas e tal. Eu imagino que a pedagoga deve ajudar bastante nesse sentido, né? Porque pedagogo tem muitas ideias, né? A gente consegue todas se ajudar bastante. Todas dão ideias, todas indicam, inclusive, a gente indica coisa de físio e vai. Não, eu lembro de uma atividade que tu fez de Páscoa, que os cavalos estavam tudo fantasiado de coelhinho. Por a gente ter mais criança, a gente adora essas datas comemorativas para enfeitar os cavalos, enfeita o lugar, as crianças se enfeitam também, então a gente aproveita bastante para ter um momento divertido na terapia. Muito legal. Achei legal. Precisar ir atrás para ver como é que é as indicações dos vozinhos, né? Mas eu veria bastante coisa para beneficiar eles. Deve ter alguns estudos novos falando sobre. Às vezes não sei nem se talvez a questão cognitiva, acho que seria uma coisa para se avaliar, mas essa questão de tônus muscular, cara, isso vai ser muito bom, né, para ajudar no reforço de... Uma das coisas, assim, que a gente cuida também, quando a criança começa, que a gente percebe que ela tem muita dificuldade, que ela tem muita hipotonia, que é uma das coisas bem comuns no autismo. O que é hipotonia? Fraqueza. Ah, tá. Fraqueza do tônus. Hipotônus. Isso. O latim tá em dia. Latim. E a gente faz atendimentos de 10 minutos, daí na próxima semana a gente aumenta para 15. Depois a gente aumenta para 20 e vai aumentando aos tipo poucos. Academia, né? A gente começa com uma carga e depois vai aumentando a carga. Se a gente percebe que a criança tem muita dificuldade, a gente não começa com os 30 minutos, porque senão a criança vai sair de lá com dor, né? A gente não quer que saia com dor, a gente quer que aos poucos ela vá criando esse fortalecimento. Então, provavelmente isso aconteceria com os vozinhos também. É verdade, né? Começaria aos poucos até eles criarem um se doer um pouquinho, eu sempre digo para eles lá no consultório, meu filho, atividade física dói. Dói. Especialmente no começo, né? Milagre só o Nazareno, já faz 2000 anos, não tem milagre, então vai começar, no início vai doer um pouquinho,
né? E aos poucos vai passando e vai melhorando, é aquela dor boa, né? Tem que insistir. Tudo é persistência, né? E é fazer e fazer mais e aí vai melhorando, né? Isso não deve ser diferente, né? Sim. Então, talvez no começo doa um pouquinho, mas depois vai melhorando. Legal. Isso aí vamos ter que estudar os vozinhos para esse cenário. Rafa, e qual é a diferença entre ecoterapia e a terapia assistida por cavalos? Porque eu achava que era tudo a mesma coisa, né? Cavalo ali. Então, é praticamente a mesma coisa, mas é um assunto bem polêmico porque são duas associações. Então, tem a Associação Nacional de Ecoterapia e tem a Associação de Reabilitação, Associação Brasileira de Reabilitação Equestre. A ecoterapia, ela tem 4 programas dentro, que é a hipoterapia, que é mais voltado para deficiência física, que tem bastante dificuldade de controle em cima do cavalo. A reeducação e educação, que é a criança que já entende comandos verbais, já consegue fazer atividades, pré-esportivo e esportivo, que eles chamam, que daí é o preparo para competições, que daí quem faz os atendimentos é um equitador, né, nessa parte. E a ABRE, eles têm uma visão um pouquinho diferente, porque para eles a ANDE, ela só atende pessoas com deficiência e necessidades especiais, que realmente é o nosso foco, né? Nosso foco lá na ECO é pessoas com deficiência e necessidades especiais. Ah, Vinícius. Não vai dar vamos pra ter que achar, Vamos ter que achar um probleminha Rafa, aí. com todo o respeito, mas isso aí é suco de Brasil, né? Sim. Burocracia, uma coisa pra lá, cada um querendo sua fatia de mercado, né? Isso aí, a gente tá falando da mesma coisa com suco de Brasil. São nomenclaturas diferentes, né? Em que os caras inventam esse tipo de coisa para ter uma fatia de mercado diferente, né? Mas é absolutamente a mesma coisa. E daí a terapia... O Brasil as né? terapias assistidas... Surpreendendo por cavalos, absolutamente zero pessoas. As terapias assistidas por cavalos abrange grupos. A ecoterapia também tem lugares que eles usam o nome ecoterapia para grupos, mas é um pouquinho diferente. A questão de depressão. Então, por exemplo, nós lá na Eco não conseguiríamos atender uma pessoa com depressão hoje, porque a nossa equipe é de 3 pessoas. Eu não tenho formação para atender uma pessoa com depressão envolvendo o cavalo, né? Então, teria cursos diferentes, especializações diferentes. Então, isso acaba divergindo um pouco. Muito suco de Brasil isso aí. Barbaridade. Então, depressão é diferente, não é uma limitação, não entra na eco porque não é uma limitação física, no caso. Não, até poderia entrar, mas no nosso caso, lá na Eco, a nossa equipe não pega casos de depressão, por exemplo. Porque daí a gente não tem o suporte teórico e prático para esse tipo de atendimento. Acaba sendo um pouco diferente do que os atendimentos que a gente faz hoje, que é mais voltado para a parte física e psicológica, né? Os dois juntos, não só a parte psicológica. De acordo com a Associação X, né? Isso é lamentável, já diria o grande El Borghetti, mas tudo bem. Né? O legal é que temos os cavalos, e os cavalos são legais. Isso aí. O que mais, Helena Leão, que tu ficou com dúvida? Acho que não, tô achando muito interessante isso. Eu também, a gente ficou com dúvida. A gente ficou, vamos ter que ver como é que faz. Não, mas lá na Ecopácio, além disso, tem também aulas de equitação, não tem? Não. Ah, eu achei que tinha. Não dá pra gente ir lá passear de cavalo, então? Não. Só fazer ecoterapia. Só tem ecoterapia. Só atendemos eco. Mas legal, né? Acho que esse é um assunto que muita gente que escutar não faz a mínima ideia, nem sabe que existe, né? Sim. Acho que é é novo ou é muito antigo, mas ainda era pouco pouco difundido, não sei. Então, o nome ecoterapia surgiu em 86, que a Andy fez essa nomenclatura da ecoterapia. E desde 97, o Conselho Federal de Medicina aprovou como uma terapia, né, como algo benéfico para as pessoas. Só que é muito complicado você ter um centro de ecoterapia, né? Sim. Demanda a equipe, demanda as pessoas especializadas, demanda cavalo. Então, agora eu acho que está aumentando um pouquinho mais o número de centros no Brasil. Mas antes era bem pouquinho, o assunto ainda não é muito
disseminado, né? Pouca gente conhece, pouca gente se interessa, é mais voltado para a pais e amas, no caso, né? Então, tem essa dificuldade em mostrar o que a gente consegue fazer, os benefícios que a gente consegue dar para as pessoas, né? Legal, realmente. Eu conheço por causa de você, né? Senão talvez nunca tivesse ouvido falar no assunto. Não, ouvido falar tinha, né? Mas é que... Ecoterapia? Antes Claro. da Rafaela? Mas ouvido falar onde? Rafael, agora chamou de Rafael. Antes disso. Não, eu acho que Eu não acho que nunca tinha ouvido falar. Mas vai ser legal que muitas pessoas não conhecem, né? E o autismo é um tema que está muito prevalente hoje em dia, né? Na sociedade. A gente fala mais de demência, né? Não é muito a nossa área. Eu realmente também nem falo, porque é um assunto que eu não entendo muito. Mas com certeza vai ter muita gente que vai escutar e vai achar legal, né? Porque me parece muito legal. Não, e ficou bem claro que os benefícios são muitos, né? Então, com certeza, quem tem condição, quem tem acesso a um local que tenha um centro, né, de ecoterapia, acho que geralmente vale a pena tentar, né? aí é uma vez por semana só. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Atendimentos semanais, a gente faz 30 minutos, né? Uhum. E não pode ser mais? Não. Não pode ser mais. Fazemos. Isso a indicação é realmente... 30 minutos. Legal. Para não gerar uma carga muito grande para criança, né? Mais de 30 minutos acaba sendo muito cansativo. E eles também acabam criando a rotina, então é bem interessante que eles sabem o tempo do atendimento deles. Chegou, montou, começou, quando a gente já tá no finalzinho, eles já dão sinais de que eles estão cansando, que já tá no... É verdade, a no Helena já me finalzinho. levou a dar uns passeios de cavalo comprido e isso cansa muito, eu imagino que deva ser algo realmente cansativo. Mas então tá bom, acho que eu tirei quase todas as minhas dúvidas. Eu também. Então tá. Rafa, obrigado pela presença. Muito obrigada o convite. Considerações finais e aí passa as redes sociais de vocês aí, da Eco, ou tem o Instagram, ou da Eco, que fica deixa à o contato vontade da aí pra Eco, deixar o já contato. faz a propaganda aí, né, para quem for da região e quiser conhecer. Com certeza. Então, o nosso Instagram é @ecopácio. Vocês podem ir entrar, a gente sempre posta foto dos atendimentos para vocês conhecerem um pouco. Pode chamar, a gente tem atendimento experimental para as pessoas que quiserem conhecer como é que funciona. E eu agradecer vocês do convite, muito legal essa experiência. Isso aí. É isso aí, nós que agradecemos o conhecimento, porque neste assunto nós éramos completamente leigos. Bem né? legal. Muito legal. Vamos precisar estudar mais, né? Pra ver, Para mas... poder indicar para os vozinhos, né? Mas com certeza deve ter um benefício aí que talvez a gente nem saiba explorar ainda, né? Uma coisa que a gente vai ter que aprender a explorar melhor. Mas legal, pessoal. Então, agora vocês já manjam de ecoterapia um pouco, né? Podem indicar aí para os conhecidos de vocês, né? Que talvez vocês acreditem que se beneficiam, seja aqui na Grande Capinzal, né? Uma das grandes metrópoles do mundo, ou seja aí perto da cidade de vocês, se vocês tiverem algum centro de ecoterapia, né? Que possa trazer esse benefício aí para os conhecidos. Então, muito obrigado. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes, @geriatriacomiola, no Instagram e no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.